Nesse vídeo eu vou demonstrar como desmanchar as costuras de overlock e interlock. Então, a costura de overlock, digamos que eu fiz uma costura que teve um desencontro, ou eu costurei a peça pelo avesso, algum motivo que eu tenha que desmanchar. Porque muitas vezes eu posso apenas repassar. Por exemplo, se eu ter uma falha, a costura ficou bem certinha, mas teve uma falha, eu posso repassar. Ou se eu deixei uma costura aberta, sendo pouco, né, eu posso repassar também, ajustando aquela parte. Mas caso eu tenha que desmanchar, eu posso pegar a costura e a minha tesoura e cortar bem pouquinho por cima, assim, bem suave, só para retirar o filetezinho de cima da costura. Vocês veem que eu tô pegando bem pouquinho. Então, você pode fazer dessa maneira, bem pouquinho, considerando que a costura de overlock, ela tem meio centímetro que vira resíduo, sai na máquina, e meio centímetro vai virar essa costura. Então, 1 centímetro eu tenho considerado de costura. Por isso que eu não posso cortar inteira essa costura fora, senão eu vou estar diminuindo o tamanho da peça. Então, quando eu corto ela um pouquinho por cima assim, aí ela abre a costura. Ela abre. Digamos que eu tenha feito um defeito, aí eu desmanchei dessa maneira com a tesoura e aconteceu mais uma vez o defeito, que eu tenho que desmanchar novamente a peça. Então, eu não posso cortar mais nada por cima. Aí eu posso apenas tirar aqui, ó, a linha da agulha. Em um lado a gente não vê a linha da agulha e no outro lado a gente visualiza bem a linha da agulha. Eu posso retirar a linha da agulha e ela também abre, ó. Então, assim eu desmancho no caso de não poder perder mais nada de tecido, né? Para não sair o padrão, o tamanho da peça, não modificar o tamanho da peça. Então, essa seria uma das maneiras, e aí vai desmanchando toda, né? Ou cortando bem, pouquinho por cima, ou abrindo ela, tirando a linha da costura. Aí eu tenho a overlock aberta. Esses fiozinhos depois a gente tira e joga no lixo. Agora, a costura da interlock, ela tem, além da costura da OV, ela tem a costura de segurança, mais ou menos 1 centímetro para dentro, que é própria para tecido plano, para não desfiar. Então, eu tenho que descobrir aqui o overlock, essa parte de fora, que é o ponto da OV, eu desmancho da mesma maneira que eu desmanchei a overlock. Posso ir cortando suavemente por cima, pouquinho. Agora, esse ponto aqui é um ponto correntinho, ó. Em um lado a gente vê uma correntinha, ó, e um lado, ó, ponto corrente, ó. E outro lado, ele tá o ponto, como a gente vê na reta, assim, os pontos bem certinhos. Essa parte é a parte de cima, é a parte que quando a gente costura fica pra cima. Então, quer dizer que eu tinha a minha peça posicionada dessa maneira na máquina. Aqui estaria a máquina, né? Eu posicionei ele dessa maneira, comecei a minha costura e encerrei ela aqui. Porque se eu tenho ela virada, eu estaria com o ponto corrente pra cima, então não foi dessa forma que foi costurada. Então, dessa maneira, o tecido também fica para cá na máquina. Então, eu iniciei aqui, final aqui. Do final, eu retiro uns pontos na parte de cima da linha. Ai, nossa, ligaram uma máquina. E a parte de baixo ele solta e ele corre, ó. Então, ele corre esse ponto corrente, mas do final pro início. Como a máquina da galoneira, também do final pro início. E aí, essa parte aqui, eu corto um pouquinho por cima, ó. Vocês estão vendo que eu não corto toda a costura, eu corto, ó, só suavemente, se possível, só os fiozinhos por cima. Aí ele abre. Então, já tirei a outra linha, aí ele vai abrindo.